Olá pessoal, eu sou o professor Marcos Nascimento da Capacitar Cursos e vamos dar continuidade, ao nosso curso de monitor do transporte escolar. Tá? Vamos para a nossa segunda aula. Na aula anterior a gente falou, das leis. Falamos da Constituição Federal, falamos do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, falamos da LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases, certo? E hoje a gente começa a falar um pouco mais sobre as práticas, do dia a dia aí do monitor. Bom, direção defensiva, treinamento para monitores profissionais. Os 10 mandamentos do monitor defensivo. Olha só, ele fala monitor defensivo, dá uma impressão também de motorista, de direção defensiva, mas tem um monitor defensivo. Bom, o monitor defensivo, ele deve conhecer também as leis de trânsito. Eu não vou dirigir, mas deve conhecer. Você vai precisar atravessar numa faixa de pedestre, por exemplo. Aí, daqui a pouco, a gente vai ver na aula de hoje, no máximo na próxima aula, a gente vê sobre o guarda de trânsito, os sinais que ele faz, para poder a gente conhecer. Então, é conhecer leis de trânsito. Usar sempre o cinto de segurança. Conheça detalhadamente o veículo, ou seja, saiba onde estão as saídas de emergência, onde é que está o extintor, como é que funciona o elevador do ônibus. Você deve conhecer detalhadamente o veículo. Mantenha seu veículo sempre em boas condições de funcionamento, a parte que lhe pertence, como cinto de segurança, janelas, extintores, saída de emergência. Então mantenha tudo funcionando. Faça a previsão da possibilidade de acidentes e seja capaz de evitá-los. Então você sempre prevê, sempre trabalhar com proatividade, proação. Você prevê a situação e evitar que situações perigosas aconteçam. Tome decisões corretas com rapidez nas situações de perigo. Não aceite desafios ou provocações, tá? Não monitore cansado, sob efeito de álcool e drogas, Para quem gosta de tomar umas aí e trabalhar ressaqueado, às vezes ainda sob o efeito de álcool. Então, pelo amor de Deus. Veja e seja visto e não abuse da autoconfiança, porque a autoconfiança é que faz com que a gente erre, A gente tem tanta certeza que, não, eu sei, eu já faço isso há muito tempo, a autoconfiança pode atrapalhar, a gente abusa dela e termina errando. Vamos fazer algumas definições aqui. Riscos. Risco é uma circunstância que pode não se caracterizar em acidente, é apenas um risco, É uma possibilidade de perigo. Pode ser contornado, sinalizado e evitado, Você percebe que é arriscado, então você contorna o risco, sinaliza e evita, evita o risco. Perigo. Perigo é uma circunstância de risco iminente, capaz de causar danos e prejuízos, muitas vezes irreparáveis ou fatais. Ocorre quando ignoramos ou menosprezamos as situações de risco. Ou seja, você percebe a situação de risco, ignora ela, então você se põe numa situação de perigo, podendo ter um dano aí fatal ou irreparável. Acidente é todo acontecimento desagradável, infeliz, inesperado ou não, que causa danos tanto materiais quanto ecológico e ou humanos. Acidente. As causas para os acidentes é desencadeado por uma sequência de fatos críticos e circunstâncias que cumulativamente vão agravando perigos inerentes ao cotidiano do trânsito. Então, temos as causas de acidentes por fatores humanos, como, por exemplo, estresse, pressa, sono, cansaço, problemas familiares, estado de saúde, efeitos de drogas, álcool e outros. Então, o acidente tem a causa por fator humano e tem as condições adversas, que é por conta do tempo, luz, a via de trânsito, veículos e passageiros. Então, essa condição adversa, ele fala assim, a condição da via ou do trânsito. O motorista vai numa via onde tem muito buraco, ele desvia do buraco e nesse desviar, se vamos supor, um aluno não estiver bem preso ao cinto, pode cair, criança pequena, pode cair do banco e se machucar. Então o acidente foi causado aí por condição adversa, A via, o trânsito, uma freada brusca, Então é condição adversa. Por que usar o cinto de segurança? Bom, as estatísticas comprovam que em acidentes 30% dos motoristas morrem por causa de choque violento contra o volante e 40% dos passageiros que viajam no banco ao lado morrem batendo contra o painel ou contra o
para-brisa, né? Então, o cinto de segurança é muito eficiente, muito eficiente. Vou dar uma dica aqui. Pesquise sobre, no YouTube, você vai ver vários vídeos, sobre o teste, né, do cinto de segurança. Então, tem vídeos pequenos mostrando o carro indo de encontro a uma parede e mostrando como é que o corpo, eles colocam um boneco, né, reage com e sem o cinto, e aí você vai entender a segurança que o cinto tem, mas tem que usar, né, tem que usar o cinto. Então, como usar o cinto de segurança? Bom, nunca deixe uma folga maior do que um punho, né? Ó, um punho ou 5 centímetros entre o corpo e o cinto. Então, se a folga for muito grande, tende, se o carro frear ou tiver uma batida, né? Uma coisa brusca, o corpo, como o cinto está folgado, o corpo vai ser lançado para frente. Então, as crianças devem ser colocadas no cinto, né? Com uma folga no máximo aí de um punho. Nunca coloque o cinto retorcido. Tem na imagem, né? Vocês podem ver no slide, né? O primeiro, um punho. Segundo, o cinto retorcido. E terceiro, nunca passe a diagonal do cinto de 3 pontos, aquele que, ó, tá na imagem aí, que passa assim, por debaixo do braço. Ele deve ser passado entre o ombro e o pescoço. Tem muita gente, fica me incomodando. Aí passa por debaixo do braço. O carro freia, o corpo é lançado para frente, ele vai bater com o rosto no painel, no para-brisa e vai se machucar, né? Podendo ser um machucado grave. Professor, no ônibus não tem o cinto de 3 pontos. Olha só, transporte escolar, muitos já possui o cinto de 3 pontos em ambos os bancos, tá? Tanto da janela quanto do corredor. Trabalho com um ônibus mais antigo, o cinto, né? Aquele que prende na cintura, então você coloca ele ajustado para não ser muito folgado, tá? Para que o corpo não seja lançado para frente também, tá? Aí não tem outra opção. Responsabilidade e segurança no trânsito. Vamos lá, o comportamento de segurança no transporte de escolares. É função do monitor, tá? É transmitir segurança e tranquilidade aos alunos. Eles estão expostos a riscos e perigos no trânsito, tá? Que estão relacionados diretamente com os veículos, né? Os condutores, os motoristas, as vias de trânsito, ao ambiente e o comportamento das pessoas. Então, as crianças estão expostas a esses riscos, né, que são oferecidos pelo trânsito, e é função do monitor transmitir segurança e tranquilidade, tá? Manter as crianças calmas e tranquilas. Em situações de emergência, os escolares necessitam de atenção especial por parte do monitor. As crianças podem ficar nervosas e piorar ainda mais a situação, aumentando os riscos de acidente ou agravando o problema, né? Nesses casos, o monitor deve explicar e orientar os estudantes sem desviar a atenção, né, do condutor do trânsito. Imagine que uma criança passou mal no transporte. As outras crianças se devem tranquilizar para que elas não fiquem nervosas e não comecem a se agitar no ônibus, no transporte e tire a atenção, né, do condutor, do motorista. Então você deve tranquilizar elas, cuidar da situação para poder a coisa fluir. Pode acontecer de alguma criança se sentir mal, acabei de dar o exemplo, né? Durante a viagem. Se isto ocorrer, avise o mais rápido possível ao responsável, telefone, WhatsApp e aí vai. Em caso de estado grave de saúde, é preciso procurar um hospital ou posto de saúde mais próximo. Além de procurar socorro, né, e cuidar da criança que se sente mal, o monitor deve acalmar as demais crianças e contar com socorro especializado. Avisa ao motorista, né, para se direcionar ao hospital. A responsabilidade do monitor em relação aos demais. Ele deve promover a saúde, a segurança e a privacidade dos estudantes. Deve zelar pela integridade do veículo e dos equipamentos. Então, zelar para que as crianças que têm alguns adolescentes, né, que é considerado criança pela lei, gostam de destruir, rasgar banco, pintar, escrever, né? Destruir o transporte, que é o transporte que ele mesmo vai usar depois. Então você deve zelar pela integridade do veículo e dos equipamentos. Cuidar da imagem da empresa, você é a imagem da empresa. Você pode pensar assim, você sendo funcionário de prefeitura, você é a imagem. Mas pense você trabalhando numa empresa privada, não é? Numa empresa particular, numa escola particular. Você representa. Então você tem que ter uma boa. Como é que eu posso dizer? Você deve passar uma imagem profissional. Pronto, achei a palavra. Passar uma imagem profissional porque você está representando a empresa.
Deve recomendar comportamentos e cuidados especiais aos escolares, evitando situações de risco. Criança que gosta de botar a cabeça pro lado de fora, o braço pro lado de fora, quer viajar sem cinto, quer viajar em pé. Então, recomendar comportamento e cuidados especiais, né, para os escolares, evitando situações de risco. Quando necessário, ajudar os estudantes a subir no veículo, tá? Especialmente aqueles com necessidades especiais. Tem também os pequenininhos, né? Que às vezes não consegue subir, então ajuda a subir no veículo, pega a pastinha dele lá, a sacolinha, a mochila, não sei o nome que cada um de vocês usa, né? Mas a sacolinha da criança, a bolsa, a mochila, para ajudar ela a subir no transporte. Supervisionar o veículo e os equipamentos para prevenir acidentes. Então, sempre está verificando, né, as condições de cinto, extintor, janela. A gente já falou disso aqui, já falei disso para vocês. Bom, ainda a responsabilidade, né, do monitor em relação aos demais. A atuação do monitor em situações de emergência e acidentes, né, como é que ele deve agir. Realizar os procedimentos de primeiros socorros, tá? Para isso, é bom que você faça um curso de primeiros socorros. Gente, curso de primeiros socorros é um curso rápido, tá? Prático. Você faz na internet, várias empresas oferecem, alguns até gratuitamente. Tá? Vocês podem me chamar no privado e pedir para você, me indique, eu posso indicar um sitezinho para vocês clicarem lá e fazer o curso de primeiros socorros. Esse eu não tenho na nossa grade, até porque é um curso gratuito, não teria nem por que eu fazer assim para vocês. Eu posso fazer, mas não tenho, no momento eu não tenho ele na grade, tá? Um curso de primeiros socorros, saber como, né, dar esse primeiro atendimento. Manter o controle emocional, porque se você fica nervoso junto com os demais, você não vai conseguir fazer nada. Saber avaliar a gravidade de um acidente ou emergência, certo? Providenciar o socorro ou a remoção da pessoa que se acidentou, da criança, né? Encaminhar os casos graves para os locais adequados e controlar o comportamento dos estudantes para evitar o pânico. Porque se um entrar em pânico, ele começa a desestabilizar todos os outros. Seguindo. O transporte escolar e a legislação. Bom, o poder público tem como primeiro dever, né, a oferta da escola perto da residência dos alunos, capaz de atender à demanda da comunidade onde está, né, instalada. Quando essa possibilidade deixa de existir, né, inexistindo essa escola perto de casa, é dever do poder público ofertar transporte escolar gratuito e de qualidade para os alunos. Infelizmente não é o que a gente vê, né? A gente vê ônibus sucateados, né, ônibus a descer sem janela, sem cinto, caindo aos pedaços, por assim dizer. Mas é a obrigação do Estado oferecer transporte escolar gratuito e de qualidade. Esses ônibus que as prefeituras costumam comprar, né, de empresa de ônibus já usado e colocar, tá errado. Existe transporte escolar, vocês conhecem, aquele amarelinho com a tarja preta, o nome amarelo lá com o nome escolar, com elevador, o carro, o ônibus, o transporte é todo preparado e equipado para o transporte de alunos, não é esses ônibus sucateados não. Então, verba vem. Agora, o que é feito com a verba, infelizmente, a gente, né, sabe muitas vezes o que acontece. Já vimos que esse direito é assegurado pela Constituição Federal, no artigo 208, certo? Como também pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o artigo 54. A gente já falou dele, né? Direito à educação e ao transporte. E pela lei também de diretrizes e bases da educação, a LDB. Então, ó, são três leis. A Constituição, o ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente e a LDB, que é o artigo 4º. Tá? Estando o Estado obrigado a garantir, através de programas suplementares, o serviço de transporte escolar. Infelizmente, a gente vê alguns absurdos, como o pessoal colocando pau de arara para transportar criança. Eu não sei o que é pau de arara, não. Você não sabe o que é, não? Um caminhão, e atrás do caminhão vai os alunos sentados em bancos de madeiras horríveis, com a cobertura precária, se transportando para a escola, sendo transportado para a escola. Não pode, isso não pode acontecer. O transporte escolar é serviço de utilidade pública e direito público, né, subjetivo, ficando evidente que o poder público deve oferecê-lo gratuitamente para as crianças e adolescentes que não tenham escola perto de casa. Esse serviço tem também que ser de qualidade aceitável,
Para tanto, o Código de Trânsito Brasileiro, chama CTB, né, abreviado CTB, traz os requisitos mínimos que este transporte deve ter. Tá? Em 2003, passou a determinar a responsabilidade de estados e municípios quanto ao oferecimento de transporte escolar. O sentido dessa inovação legislativa é principalmente encerrar a discussão quanto à competência desse serviço, né, e a sua universalidade, ficando estados e municípios respectivamente responsáveis por assumir o transporte escolar dos alunos de sua rede. Ou seja, Estado cuida dos alunos do Estado, município toma conta dos alunos do município. Em relação, né, a gente está falando do transporte. Sabe-se que nos interiores, né, aí do Brasil, nos municípios, existe muito uma integração, né? Às vezes o ônibus do Estado carrega uma forma de falar, desculpe, mas transporta também alunos do município e vice-versa. Alunos do Estado, às vezes, é transportado pelo carro ou transporte do município, né? Um apoia o outro. Mas tem que cada um, o Estado, fornecer o transporte e o município também. Então, o transporte escolar e a legislação. O artigo 136, tá, do CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro, diz o seguinte: os veículos especialmente destinados à condução coletiva de escolares somente poderão circular nas vias com autorização emitida pelo órgão ou entidade executiva de trânsito dos estados, né, e do Distrito Federal, exigindo-se para tanto registro como veículo de passageiro, ele deve estar registrado como veículo de transporte, né, de passageiros, inspeção, olha a onda, olha o que é que tem que ser, mas o que a gente sabe que na prática não acontece. A inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança, ou seja, a cada 6 meses o ônibus, o transporte escolar, deve passar por uma inspeção para verificar equipamentos, né, obrigatórios de segurança, como cinto de segurança, né, as saídas de emergência, extintores, e infelizmente a gente sabe que em muitos lugares isso não acontece, não é? 3. O ônibus deve ter uma pintura de faixa horizontal na cor amarela, com 40 centímetros de largura, a meia altura, em toda a extensão das partes laterais e traseiras, né, da carroçaria, com dístico escolar, né, o nome escolar, em preto, sendo que, em caso de veículo de carroçaria pintada na cor amarela, as cores aqui indicadas devem ser invertidas, né? Então, inverte a cor se o ônibus for pintado de amarelo. Equipamento registrador instantâneo, inalterável de velocidade e tempo, coisa que a gente sabe que também muitos transportes não tem. Chama-se, gente, esse equipamento registrador de tacógrafo. Tem aquele círculo ali no painel do ônibus, que é o marcador, né, o velocímetro, para dizer em que velocidade. Ali atrás é instalado um equipamento que põe um disco de papel que vai riscar e aí vai saber a que velocidade o transporte, o ônibus, né, andou no horário em que o motorista estava conduzindo. Então é uma forma de regular a velocidade, para que o motorista não corra tanto. Tem um limite, né? 60 km por hora é o máximo permitido. Lanternas, o ônibus deve ter lanternas de luz branca, fosca ou amarela dispostas nas extremidades, né? nas pontas, né? Nas extremidades da parte superior dianteira, e lanternas de luz vermelha dispostas na extremidade, né, no alto, na extremidade superior da parte traseira. Deve ter cinto de segurança em número igual à lotação, certo? E outros requisitos e equipamentos obrigatórios estabelecidos pelo CONTRAN, como, por exemplo, o extintor de incêndio. Podemos destacar a obrigatoriedade de o veículo ser de passageiro, não sendo aceitável nenhum outro tipo, como eu falei, pau de arara, picape, para transportar, né, as crianças, como veículo de cargo misto, então não pode. Assim, somente um veículo adequado ao transporte de pessoas poderia preencher os requisitos do Código de Trânsito Brasileiro, né, do artigo 96. Então, do artigo não. Aí o artigo 96 diz o seguinte: os veículos classificam-se em quanto à sua tração, pode ser automotor, pode ser elétrico, de propulsão humana, né? Professor, veículo de propulsão humana, bicicleta, por exemplo. De tração animal, né? Uma carroça, reboque ou semi-reboque. Todo mundo sabe o que é um reboque, né? Um semi é aquela carrocinha que pode ser acoplada ao carro, para ele puxar. 2, ele pode ser, voltando aqui, pode ser classificado, né, quanto à sua espécie. Pode ser de passageiro, aí nós temos bicicleta, ciclomotor, motoneta, motocicleta, triciclo, quadriciclo, né,
automóvel, micro-ônibus, ônibus, bonde, reboque, charrete. Então, transporte de passageiros. E também a espécie dele de carga, né? Classifica-se quanto a espécie, ele sendo transporte de carga, como motoneta, motocicleta, triciclo, quadriciclo, caminhonete, caminhão, reboque ou semi-reboque, carroça ou carro de mão. Então, o carro de mão é considerado também veículo de carga. Ao que nos interessa aqui é quanto à espécie, né, de passageiros. Então, nós temos esses pontos aí, 12. Tem o misto, caminhoneta, utilitário, outros. Temos o de competição, temos o de tração, que aí a gente tem o caminhão-trator, trator de roda, trator de esteira, trator misto. Tem o veículo especial e tem o veículo de coleção. E 3 pode ser classificado quanto à categoria. Veículo oficial, certo? De representação diplomática de repartições consulares de carreira ou organismos internacionais acreditados junto ao governo brasileiro. Aí a placa é diferenciada. Tem o particular, o de aluguel e o veículo de aprendizagem. Então, a categoria, quanto à categoria, está dividido assim no CTB, né? No Código de Trânsito Brasileiro. Bom, para a gente finalizar, né, o nosso conteúdo de hoje, da aula de hoje, dada o transporte escolar ainda e a legislação, né, que a gente está dentro desse conteúdo, desse ponto, da legislação e o transporte. Dada a importância do transporte escolar, existem recursos federais específicos destinados à manutenção deste serviço. O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, o Fundef, acho que vocês já ouviram esse termo, possibilita que, além de outros gastos, adquiram-se veículos escolares para o transporte de alunos do ensino fundamental, bem como a manutenção desses veículos, né, com combustíveis, óleos lubrificantes, consertos, revisões, reposição de peças. A pergunta é, onde é que está esse dinheiro? Cadê o dinheiro do Fundef? Por que o transporte do meu município é essa bagaceira, né, que sobe e desce aí as ruas do município, indo para os povoados com estrada de chão, né? Os alunos sofrendo dentro de um transporte desse? Cadê o dinheiro para comprar o transporte de qualidade? Quem é que tem que cobrar? Sou eu aqui dando aula? Não, é você. Não é? É você, aluno. Você, cidadão. Se reunir, não é, com os demais alunos, pais responsáveis, para ir cobrar isso aos vamos dizer assim, aos gestores públicos, né? Secretário de Educação, prefeito e etc. Né? Vereadores que você votou, ele vai lá, aparece na sua região, né? Quando vai ter a política e depois some. Cadê? Votei em você, vamos lá. E o transporte da minha área, por que está assim? Então tem que fazer a cobrança. Dinheiro tem. Dinheiro vem, na verdade, né? Para onde vai é que ninguém sabe. Bom, a gente encerra a aula de hoje aqui. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, né? Fiquem atentos, leiam a apostila. Se tiver dúvida, pergunte, tá? A prova é em cima do que a gente fala aqui no vídeo e também do que está na apostila. Então é importante que você assista o vídeo, que você também, né, leia a apostila. Nossa aula de hoje é mais curta, na próxima acredito que seja um pouquinho mais extensa e a última aula também fica só um pedacinho para a gente, né, complementar, ok? Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.